Rádio Azul 98.9 Setúbal. Marcam aqui presença. Esta conferência de imprensa tem, acima de tudo, dois objetivos. Antes de irmos aqui do período de férias, marcar aqui com alguma veemência dois assuntos que estão na ordem do dia aqui no Concelho de Setúbal. Um que tem a ver com o novo processo de saneamento financeiro da Câmara Municipal e outro, o possível investimento de uma marina, de um casino e de alguns hotéis aqui na cidade de Setúbal. Em relação ao processo de saneamento financeiro, e após tudo aquilo que também já foi discutido na reunião de Câmara, eu acho que importa reforçar duas ou três ideias base que achamos que para nós é importante. A primeira ideia é que, para discutir esta proposta, é fundamental nós enquadrá-la no tempo e na história do município. Em 2013 foi aprovado e autorizada a implementação de um contrato de reequilíbrio financeiro, um contrato de reequilíbrio financeiro no valor de 47 milhões de euros, com vista à racionalização, à reorganização e reestruturação dos serviços. Em 2004 foi realmente permitido à autarquia executar e encetar esse plano de pagamento de dívidas a credores, que ao fim e ao cabo é o objetivo central do contrato de reequilíbrio financeiro. Passados 12 anos, estamos aqui hoje perante uma derrota política da CDU. E derrota política porquê? Porque a CDU elegeu durante estes 12 anos como sua principal bandeira e argumento que todos os males ao mundo que existem aqui em Setúbal derivavam direto ou indiretamente dessa dívida, enfim, que herdaram da gestão do Partido Socialista. Esquecendo-se da dívida que também a gestão do Partido Socialista em 1985, quando tomou a posse aqui, herdou também, e portanto isto iria nos levar àquela rábula do que é que nasceu primeiro, não é? Se o ovo ou a galinha, o que é que nasceu primeiro, se foi a dívida ou se foi a dívida herdada. O que é o certo é que em 2004 a dívida praticamente a credores foi levada a zeros e em 2015, segundo as contas aprovadas em reunião de Câmara, portanto, relativo ao fecho do ano, assistíamos a uma dívida a credores no valor de 33 milhões de euros. Portanto, esta foi a evolução da dívida. Mas há mais. E o mais é que a dívida a fornecedores levou a que a Câmara Municipal, desde 2012, não cumprisse a lei. Não cumpriu a lei dos fundos disponíveis. E, portanto, a Câmara Municipal chega a 2015 com um passivo de 116 milhões de euros, sem fundos disponíveis para poder investir, propõem neste momento, e já foi votado, portanto, e aprovado, propuseram retroativamente o aumento temporário desses mesmos fundos disponíveis que não existem, é mera contabilidade criativa, e, portanto, de alguma forma tentam branquear todos os últimos 2-3 anos em que a gestão do Partido Socialista, a gestão do Partido Comunista, por dificuldades de gestão e monitorização dos pagamentos em atraso, isto são as palavras deles, vem na proposta que a Câmara Municipal não cumpriu a lei dos fundos disponíveis porque tinha dificuldade de gestão e monitorização dos pagamentos em atraso, vem-nos levantar as seguintes perguntas. Então não sabiam a quem deviam? Então não sabiam quanto deviam? Não sabiam como se ia pagar a dívida? Mas então que gestão é esta? É que eles próprios assumem que tinham dificuldades na monitorização dos pagamentos e da gestão dos pagamentos em atraso. Quer dizer, isto revela uma gestão muito sui generis em termos de gerir a causa, de gerir o bem comum. E então, quando estamos a falar de milhões de euros, não estamos a falar de pequenos ajustes de contabilidade de 100, 200, 300 mil euros. Estamos a falar de movimentos contabilísticos virtuais que rondam aos 45 milhões de euros. Portanto, são movimentos significativos se tivermos em mente que a receita corrente, a receita cobrada efetivamente ao longo do ano 2015 foi 80 milhões, portanto é mais de 50% de movimentos contabilísticos virtuais para esconder o quê? Eu digo esconder porque na proposta não dizem para o que é que serviu esses movimentos, esse aumento temporário de fundos disponíveis.
porque eles metem tudo num saco em que não discriminam quais são os procedimentos, quais são as obras, para o que é que servem esses movimentos, a criação desse aumento temporário de fundos disponíveis. Qual é a finalidade? Não descrevem, não discriminam e, portanto, há aqui, de alguma forma, um empurrar com a barriga para a frente. Neste momento, a Câmara Municipal de Setúbal contraiu mais um empréstimo a juntar a todos aqueles que já contraiu neste último ano de mais 15 milhões de euros para transformar a dívida a fornecedores em dívida de médio e longo prazo. Muitas das vezes nós dizemos as pessoas e os munícipes e os eleitores não querem saber disso das dívidas. Bom, mas é que os munícipes do concelho ao lado que pagam menos IMI querem, porque as dívidas estão intimamente ligadas com a necessidade de criar e gerar receita. E para terem uma noção daquilo que foi, já tracei aqui um pouco o cenário do que foi o aumento da dívida, mas também houve o aumento da receita à custa de impostos. Em 2004, a receita da contribuição autárquica, na altura não havia o IMI, era a contribuição autárquica, foi de cerca de 7 milhões de euros. Em 2015, a receita do IMI foi de 25 milhões de euros. Portanto, vejam o brutal aumento de impostos que houve só na parte do IMI, fora depois na parte das taxas urbanísticas e todas as outras taxas. Uma tabela de taxas que foi atualizada, em alguns casos, a mais de 300%. Portanto, isto desde 2004. Portanto, há aqui uma necessidade que é, por mais que evidente, da Câmara Municipal de Setúbal recorrer a mais impostos, mais taxas, para pagar uma dívida que vai criando. Dívida que não deixa de existir, pura e simplesmente deixa de ser dívida a fornecedores para ser um empréstimo bancário, mais um empréstimo bancário. Enfim, para terminar esta parte do saneamento financeiro, dizer também que a Câmara Municipal de Setúbal, nos últimos anos, até 2013, fez um conjunto de investimentos. Fez a Casa da Cultura, a Casa da Bahia, a recuperação do Convento de Jesus e a recuperação do Luís Atódio. De 2013 para cá, deixou de haver investimento. E deixou de haver investimento porque realmente não há dinheiro. Não há fundos disponíveis, nem há crédito, nem há nada. E, portanto, não havendo dinheiro, como diz o povo, não há dinheiro, não há vício. Quem não tem dinheiro não tem vícios. Neste momento, o que a Câmara Municipal de Setúbal vai fazendo são obras de fachada, pura fachada. Prometeu uma biblioteca aos setubalenses, aliás, era uma das grandes promessas da CDU. Não fez a biblioteca, mas pintou a biblioteca existente e deu-lhe uma nova decoração. Sai muito mais barato, no curto prazo, dar uma pintura de fachada do que fazer uma biblioteca nova. Não fez o Terminal 7, porque também custava vários milhões, mas deu uma pintura na Casa da Bahia e mudou uma decoração lá no interior, num edifício que foi inaugurado há 4, 5 anos. Não fez o Parque da Várzea, mas fez aí umas rotundas com jardins, algumas bastante bonitas. Fez os jardins, porque as rotundas foi no âmbito do Alegre, portanto nem a parte viária, digamos, é da sua responsabilidade financeira direta. Portanto, percebe-se que há uma obra de fachada nestes últimos 2, 3 anos, numa tentativa de amortizar alguma dívida também, mas sem possibilidade de realizar qualquer tipo de investimento, porque as receitas, apesar de estarem bastante elevadas em termos de taxas e de impostos, o que é um facto é que a despesa corrente da Câmara leva praticamente toda a receita que é cobrada e, portanto, não deixa espaço de manobra para qualquer tipo de investimento que saia fora daquilo que são dos pequenos investimentos. Aliás, ainda a semana passada foi aqui feita a reabertura do túnel do Quevedo, mais uma obra literalmente fachada, pintou-se, pôs ali uns azulejos, está bonito, está sim senhora, mas gastou-se 100 mil euros naquela obra. E eu acho que esses 100 mil euros são gastos para, de alguma forma, tapar a ausência de obras que sejam estruturais e que possam ter também, de alguma forma, impacto positivo na cidade. Portanto, saneamento financeiro para nós é uma derrota política da CDU que elegeu como principal bandeira o legado
do Partido Socialista e, portanto, passados 12 anos, estar a CDU na mesma situação de ter que ir buscar mais dinheiro por não conseguirem cumprir com o que já foi assumido, é para nós uma derrota política assinalável. Como outras que já aconteceram neste ano, como o provar-se que não é uma obrigatoriedade a taxa máxima do IMI, portanto, isso foi também outro mito que caiu. Portanto, este ano está a ser realmente bastante positivo em termos de pós-tubalenses de perceberem o que é esta gestão da CDU. O segundo ponto não sei se queres dizer, depois no fim podes fazer abranger os dois temas. O segundo ponto, a questão deste investimento que se fala, que tem tido na comunicação social algum eco, mas que no concreto ainda existe muito pouco. A Câmara Municipal de Setúbal promoveu um memorando de entendimento com um investidor macaense, no sentido de desenvolver várias demarches para a construção de uma marina, de hotéis, de casinos, etc. Esse memorando de entendimento não passa disso mesmo, de um memorando de entendimento. No concreto não existe absolutamente nada. Aliás, existem vários memorandos de entendimento celebrados entre a Câmara Municipal de Setúbal e outros investidores que nunca deram em nada e que nunca viram a luz do dia. Portanto, esperemos que este memorando de entendimento veja a luz do dia. E esperemos que veja a luz do dia porque realmente nós, em Setúbal, queremos que Setúbal possa ter infraestruturas que potenciem o turismo e que possam, de alguma forma, afirmar Setúbal. Era esse o nosso mote, era afirmar Setúbal a nível nacional e internacional, e essa infraestrutura seguramente poderia trazer essa afirmação em termos de um dos players no jogo. No entanto, existem aqui algumas questões que eu acho que é importante ressalvar. Queremos muito esse investimento. Se depender do Partido Socialista a nível local e a nível nacional, penso também, queremos atrair investimento para Portugal, atrair investimento para Setúbal. Agora é preciso perceber quais os impactos e minorá-los a nível ambiental, a nível social, porque é fundamental que este investimento não mata a galinha dos ovos de ouro que nós achamos que temos aqui em Setúbal, que é esta paisagem, esta localização, esta baía, esta serra, esta cidade, esta qualidade em termos de termos uma escala, que somos uma grande cidade, mas ainda conseguimos viver com os bairros e com uma dimensão que permite ter uma qualidade de vida que só não é melhor, porque realmente nos últimos anos achamos que o Concelho de Setúbal podia ter ido mais além. A nível ambiental, existem algumas questões que devem ser respondidas por quem de direito. Se aquela marina é possível ou não. Se não for aquela, digam qual é que é possível. A nível do jogo, porque este investimento é um investimento acima do jogo, essencialmente assente no jogo, se é possível ter e se é desejável ter em Setúbal um casino. Enfim, nem tudo, as coisas não trazem só coisas positivas, também trazem aspectos negativos. O jogo também traz alguns aspectos negativos do ponto de vista social, mas é preciso realmente compreender também as questões do ordenamento do território. Quando se diz reformular toda uma zona ribeirinha, ter a noção que aquela imagem que foi publicada num jornal de referência muito dificilmente se concretizará. Porque não há de ser aquilo, há de ser outra coisa. Tenho alguma dificuldade em ver a frente ribeirinha, em cima do rio, hotéis com 8 pisos, com uma frente, enfim, medonha. Acho que não é essa a imagem também que os tubalenses querem. Acho que isso é próprio de um turismo ali da década, fins de 80, princípios de 90, que já passou. Quer dizer, hoje em dia não se privilegia-se mais a qualidade do que a quantidade, e eu acho que é por aí que Setúbal também deve ir. Portanto, em relação a esse investimento, nós, Partido Socialista, queremos investimento para Setúbal. Não a qualquer custo. Vamos ver quais são as razões que têm que ser levar a mudar o projeto, a moldar o projeto, para que realmente Setúbal possa ter aqui uma oferta muito interessante, não só para o país, mas para o mundo inteiro, porque o que se pretende é que Setúbal seja uma referência turística a nível mundial, sem pôr em causa, naturalmente, algo que também é uma das nossas mais-valias, que é o Porto de Setúbal. O Porto de Setúbal tem que ser salvaguardado, porque é através do Porto de Setúbal que a empresa mais exportadora do país, a maior empresa exportadora do país, a Auto Europa,
manda para fora todo o seu produto, portanto é por Setúbal. A Portcel, uma das maiores empresas também do país, é por aqui, Porto de Setúbal, fora as outras, enfim, empresas de menor dimensão, mas que têm um valor acrescido para Setúbal em termos de postos de trabalho, etc. Portanto, é fundamental que o Porto de Setúbal mantenha o seu espaço industrial e que continue e que possa potenciar, que é aquilo que se pretende, e que devolva à cidade e aos tubalenses e azeitonenses a área que, não estando a ser utilizada como zona portuária, para zona de lazer e para que os municípios possam realmente utilizá-la. Agora passava a palavra aqui ao António Mendes, Presidente da Distrital de Setúbal, que eu agradeço a sua presença e estar aqui connosco também, porque realmente estes dois temas são temas muito mais abrangentes do que só do Concelho de Setúbal. São temas que são de caráter distrital, porque as dívidas das câmaras comunistas não é um problema só aqui de Setúbal, é um problema do distrito. Hoje o Partido Socialista quer deixar duas mensagens muito claras. A primeira é que ao fim de 15 anos é muito claro que a Câmara Municipal de Setúbal não é de boas contas. Repito, ao fim de 15 anos de gestão, a Câmara Municipal de Setúbal não é de boas contas. Aquilo que foi a dívida herdada pela gestão do Presidente Carlos Sousa e aquilo que é a dívida que hoje a Presidente Maria das Dores Meira tem, é uma dívida que é mais do dobro. E hoje, em Setúbal, os fornecedores da Câmara sabem que não recebem a tempo e horas e não sabem quando é que têm que receber. Aliás, é muito sintomático que a Câmara de Setúbal seja ela própria a admitir que não tem nenhum mecanismo de controle daquilo que são os pagamentos a fornecedores. Aquilo que é o mais básico, que é honrar as contas, saber a quem se deve, a Câmara de Setúbal hoje admite que não sabe a quem deve. E como não sabe a quem deve, vem hoje fazer uma operação de cerca de 15 milhões de euros. Mas ninguém nos garante que daqui a 6 meses não estejamos a fazer uma nova operação. Precisamente porque, repito, a Câmara de Setúbal não sabe a quem deve e assume que não sabe a quem deve. E o passivo que hoje a Câmara de Setúbal tem é um passivo que decorre exclusivamente da gestão do Presidente Carlos Sousa e da gestão da Presidente Dores Meira. E como o vereador Paulo Lopes evidenciou, e é importante voltar aqui a referir, só em receitas de IMI, a diferença entre aquilo que era a receita em 2001, que eram 7 milhões de euros, e aquilo que é a receita em 2015, que são 25 milhões de euros, estamos a falar de uma desproporção de 1/3 para 3/3. E, portanto, a primeira nota para concluir esta primeira fase é esta: a Câmara de Setúbal é uma Câmara que não é de boas contas, é uma Câmara que não sabe a quem deve e é uma Câmara que em 15 anos de mandato e de gestão conseguiu agravar o problema financeiro de Setúbal. Segundo ponto, a Presidente de Mais Contas parece agora a Alice no País das Maravilhas. Aquilo que nos apresenta é um propósito de um projeto de investimento. E o PS quer deixar bem claro o que tem a dizer sobre essa matéria. Nós apoiamos todos os investimentos que forem bons para a cidade de Setúbal, para o distrito de Setúbal, para o país. Investimentos que possam criar emprego, que possam criar valor e que possam recolocar o Setúbal como uma cidade de capital distrito, cosmopolita e moderna. Portanto, todos os bons investimentos terão sempre, tanto da estrutura concedia, da estrutura distrital e da estrutura nacional do Partido Socialista, todo o seu apoio. Agora, aquilo que nós não apoiamos é qualquer operação de cosmética que vise apenas tapar aquilo que é a realidade financeira do município. Porque aquilo que se perspectiva para Setúbal com o projeto agora anunciado, nós conseguimos saber mais pelo prospecto que a empresa dita investidora apresenta à Bolsa de Hong Kong do que aquilo que é a informação que a própria Câmara Municipal está obrigada a dar aos seus municípios. Eu quero chamar a atenção para que o promotor, ou o possível promotor, nos vem dizer que o investimento que pretende aqui fazer
é um investimento que tem duas questões centrais. A primeira é que está dependente da autorização de uma licença de jogo em Setúbal, quando hoje existe um exclusivo, como nós sabemos, que vai de Lisboa até Troia. Portanto, essa é a primeira condição que coloca o possível investidor. Mas há uma segunda, é fazer uma sociedade veículo em conjunto com as sociedades que já hoje estão em Troia para fazer o investimento. Investimento esse como? Não com fundos próprios, mas através do endividamento. E só com o financiamento de terceiros garantido é que o investidor diz que vem cá fazer um investimento. E há uma última nota que nos parece que é importante. Esta é a informação que nós temos mais concreta e que nos é dada apenas, repito, por aquilo que é o prospecto que o investidor, como é obrigado, dá à Bolsa de Hong Kong. Porque não é isto, a Câmara Municipal de Setúbal não foi isto sequer que forneceu aos seus autarcas, muito menos aos municípios. Mas há um segundo aspecto que nos parece da maior relevância, que é o aspecto do Porto de Setúbal e da compatibilização do Porto de Setúbal com os projetos de investimento. Nós, repito, estaremos sempre ao lado dos bons projetos de investimento. Mas é muito importante salvaguardar a importância do Porto de Setúbal. E a importância do Porto de Setúbal não se mede por ter uma administração autónoma. A importância do Porto de Setúbal mede-se por ações concretas. E há uma obra da maior importância que foi parada pelo anterior governo e que está a ser retomada pelo atual, que são os estudos relativos à acessibilidade marítima ao Porto de Setúbal. E nenhum projeto de investimento pode ser feito colocando em causa a acessibilidade marítima ao Porto de Setúbal. E, portanto, a senhora Presidente de Câmara terá que ser mais rigorosa na prestação das contas da autarquia e, do nosso ponto de vista, deverá ser mais realista do ponto de vista da apresentação das expectativas. É importante que esteja preocupada em captar investimentos para Setúbal, sim, mas é importante que os diga e os apresente com verdade. E essa verdade é aquilo que se exige a qualquer detentor de cargos políticos. E por isso era essa a mensagem que hoje aqui deixamos. Ficamos, tanto eu como o vereador Paulo Lopes, à disposição para alguma questão que entendam colocar. Rádio Azul 98.9 Setúbal.